motivação, classe junta, classe G também educa. Assim, ó, assim, escuta, classe G também educa. Boa tarde a todos e todas, eu sou Denise Alvarenga, coordenadora geral do CEP Lagos, e nós estivemos hoje reunidos numa audiência na Secretaria de Educação, a direção do CEP Lagos e a base eleita na Assembleia da categoria. Nessa reunião, nós tivemos como ponto de pauta 4 itens encaminhados pelo CEP no dia 22 de dezembro. O primeiro item falava sobre as escolas, sobre a movimentação das comunidades e algumas escolas que estavam para ser extintas no mês de dezembro. Conversamos sobre a escola João Bessa, que teve o seu primeiro ano eliminado no ano de 2023, com uma possibilidade de extinção do primeiro segmento. Conversamos sobre essa situação. A professora Eliceia, secretária, disse que a comunidade tinha entendido essa reorganização. A gente disse que não era bem essa a informação que nós tínhamos lá na escola João Bessa, da insatisfação da comunidade com o fim do primeiro segmento naquela unidade. Também falamos da questão da escola São Cristóvão. A professora Eliceia mostrou para a gente que depois de uma negociação com a comunidade da escola, ficou combinado com a escola, com a comunidade local, a movimentação da comunidade da escola São Cristóvão para o prédio da antiga escola Márcia Franciscone. Mostrou para a gente uma ata em que a comunidade acatava essa reorganização. Nós falamos com a professora Eliceia que o CEP atende às reivindicações que chegam para a gente. E essas eram 2 reivindicações das comunidades que chegaram para nós. Por isso que nós colocamos como ponto de pauta nessa nossa audiência de hoje, solicitada no dia 22. O outro item de pauta era uma resolução que falava sobre a movimentação dos auxiliares de classe que acompanham alunos com deficiência. Falamos da dificuldade dessa resolução, que poderia ocasionar a movimentação de um servidor efetivo do primeiro distrito para o segundo, se esse aluno se movimentasse, e que nós não concordamos com essa movimentação. A revelia do servidor, obviamente, quando há acordo com o servidor e ele não tem nenhum problema com essa movimentação, para nós também não tem. O problema é quando tem o problema. Então, a gente conversou sobre a resolução e a gente está entendendo que essa resolução vai ter alguma adequação, porque precisa ser esclarecido alguns pontos. A outra resolução tratou da carga horária semanal dos docentes. A gente lembrou a professora Eliceia que a nossa reserva de 1/3 na rede de Cabo Frio não é feita de acordo com a lei. A nossa reserva, ela prevê 14 tempos em sala, quando na verdade deveriam ser 13, e o ideal é que fossem 12, como nos municípios vizinhos, que para não prejudicar pedagogicamente, não deixou 13, mas deixou 12 em sala de aula, a reserva de 1/3. A professora Eliceia lembrou que o edital de 2009 falava de uma carga horária de 25 horas e falava que nesse edital tinha a exigência de 3 dias, e nós lembramos a professora Eliceia que o nosso PCCR, a Lei 12 da Educação, desfez essa carga horária de 25, passando a ser 20. E a gente entende que proporcionalmente, inclusive, nos dá mais ainda argumentos para dizer que a gente não precisa dessa obrigatoriedade de 3 dias, que a gente pode e deve lutar pelos 2 dias de carga horária semanal dos docentes. Então, falamos sobre essa resolução e a gente vai procurar apoio jurídico para que a gente garanta os 2 dias, uma vez que a nossa reserva de 1/3 em Cabo Frio não é respeitada. Não deveria ser 14, sim 13. Então, a gente precisa lutar pelos direitos dos trabalhadores, que o Piso Nacional do Magistério trouxe para a gente essa garantia legal.
A outra questão que foi o nosso debate durante quase toda a reunião fala dos ASGs e essa movimentação compulsória. A professora Eliceia garantiu, né, que essa movimentação não vai ser realizada de forma compulsória, disse que ainda está sendo finalizado o trâmite da terceirização, disse o governo, na pessoa da professora Eliceia, que não vai abrir mão dessa terceirização e, em contrapartida, o CEP diz que vai lutar enquanto puder contra a terceirização, porque sabemos dos prejuízos que esse tipo de trabalho precário traz para os trabalhadores e trabalhadoras. E ficou acordado pela professora Eliceia que encaminhará ainda hoje às unidades escolares um esclarecimento, porque algumas unidades, a gente tem denúncia de algumas unidades que as direções de escola estão dizendo para os ASGs que eles não iniciarão o ano letivo em fevereiro nas escolas. A professora Eliceia disse que isso não é orientação dela. A gente está dizendo que nós vamos acompanhar. Ela garantiu que ninguém vai ser prejudicado e o CEP vai ficar atento para quando ocorrer essa terceirização, nós acompanharmos para que de verdade ninguém seja prejudicado. Nós não queremos a movimentação, os trabalhadores da educação desejam permanecer na educação e a gente vai continuar na luta e atentos a todas as informações com relação a esse processo de terceirização e a não movimentação compulsória desses profissionais das nossas unidades escolares.